Na época, em 2016, eu não estava no MDB. Eu era de um partido pequeno e que, na ocasião, foi resolvido que não teria uma candidatura própria. E eu sempre me coloquei à disposição do partido. Eu acho que todo político, ocupando o mandato ou não, ele deve se colocar à disposição para atender a população. E eu sempre tive esse desejo de ser candidato a prefeito de Campo Grande. Eu acho que nós temos muito a contribuir, eu acho que renovar é preciso e este ano, mais uma vez, já no MDB já há um tempo, eu decidi colocar o meu nome à disposição e à apreciação do partido. E fui escolhido no ano passado, até no final do ano, sendo o nome que disputaria como pré-candidato a prefeito pelo MDB aqui em Campo Grande. O partido MDB tem um legado muito forte, não só em Campo Grande, como no Mato Grosso do Sul. Já administrou por 2 mandatos do André, que tem, até hoje nas pesquisas, as pessoas o indicam como o melhor prefeito que já teve aqui em Campo Grande, e depois mais 2 mandatos do Nelsinho Trade, que era do MDB também. Então, o MDB tem uma contribuição muito forte, muito real, muito concreta aqui em Campo Grande. Tem muito trabalho. Então, nós vamos defender esse legado, vamos mostrar o que o MDB já fez aqui em Campo Grande e o que nós estamos pretendendo fazer com a nossa equipe técnica, com os estudos que nós estamos fazendo, com o que é possível fazer pela cidade de Campo Grande, prometendo somente o que dá para se cumprir. Acho que esse é o principal objetivo de todo político que queira ter uma carreira vitoriosa, sempre falar a verdade, com transparência, com sinceridade, não prometer o que não dá para cumprir. Então nós vamos colocar a nossa proposta de trabalho, nosso plano de governo, que já está elaborado. Nós já fizemos uma série de reuniões e encontros com técnicos, com pessoas que já têm experiência na área administrativa, que já foram secretários municipais, secretários estaduais, cada um na sua área, e nós já desenhamos o plano de governo que nós iremos, no momento oportuno, apresentar à população de Campo Grande. Eu acredito muito na minha vitória, então vai ter mais um lá da Assembleia Legislativa ocupando a cadeira de prefeito nas próximas eleições. O André, até hoje, nas pesquisas qualitativas que a gente está tendo acesso, ele é lembrado como uma grande liderança aqui em Campo Grande. E a grande maioria das pessoas entrevistadas, quando diz qual foi o melhor prefeito, na sua opinião, da história do município de Campo Grande, a grande maioria responde que foi o André. E realmente foi o André. O André revolucionou Campo Grande. Se você olhar Campo Grande, existe uma antes da administração do André e existe outra depois da administração do André. E eu tenho o maior carinho e orgulho de ser aliado do ex-governador, do ex-prefeito André, e acredito que ele vai somar muito nessa campanha, como sendo um cabo eleitoral muito forte, dando as suas ideias, passando as suas experiências, e eu acredito que ele vai somar muito nessa batalha que nós estamos dando início agora com candidatura própria do MDB. O Marquinhos sucedeu uma administração muito ruim, eu diria que quase que péssima. Então qualquer coisa que viesse a se fazer em Campo Grande já apareceria como sendo uma boa notícia, uma boa administração. Mas as pesquisas que a gente tem acesso já há algum tempo que a gente vem analisando, a administração dele eu diria que é regular.
ela não é boa, ela não é ótima, ela é regular. E isso é a opinião da grande maioria da população de Campo Grande. Existe uma grande parcela, eu diria que a grande maioria das pessoas de Campo Grande, elas não se sentem contempladas com a atual gestão. Então, por isso que nós estamos nos colocando à disposição, não para bater no prefeito, não para bater na atual gestão, mas sim para apresentar uma proposta diferente da dele, que nós acreditamos que é o que as pessoas querem, o que as pessoas precisam. Uma administração para todos, uma administração voltada para os bairros, uma administração que não prioriza somente o centro da cidade, com uma única avenida. O André, quando iniciou a corrida para a Prefeitura de Campo Grande, ele começou com 2%. Não era conhecido, não era uma figura desconhecida, que começou com 2 pontos. Recentemente nós já tivemos números colocados em pesquisas que durante o período eleitoral e o resultado da eleição foram outros. Eu destacaria, por exemplo, a eleição do atual governador Reinaldo contra, na época, senador Delcídio, Era uma coisa assim absolutamente desproporcional, era 70-3, 75-4, e o Reinaldo acabou vencendo as eleições. Então, a pesquisa nesse momento ela é insignificante perto do período eleitoral, durante o período eleitoral, na campanha, é que vão medir quem é que vai estar se colocando, falando o que as pessoas querem ouvir, ou até se expressando melhor, não mentindo, falando a verdade, com sinceridade, com transparência, que eu acho que é a população que é isso do seu representante. Eu não diria que é porque os 3 recusaram, mas não estavam no momento, cada um tem um projeto. A Simone tem um projeto e a gente precisa respeitar. Ela quer, o desejo dela é ser presidente do Senado, tem chance de ser a próxima presidente do Senado, acha que isso poderia atrapalhar o processo e com certeza ela teria hoje, friamente falando e analisando, uma chance maior do que nós temos hoje numa pesquisa eleitoral, falando agora, por ser mulher, por ter uma visibilidade muito maior, por ter uma experiência como gestora muito boa lá em Três Lagoas, mas não é o projeto dela. O Marum, mesma coisa, o Marum não quis participar do projeto político eleitoral partidário agora, ele ocupa um cargo e foi reconduzido agora para Itaipu. O senador Moca não tem interesse nenhum de ser prefeito de Campo Grande, talvez disputaria uma cadeira na Câmara Federal na próxima, quem sabe. Então, são momentos, e eu me coloquei à disposição, o partido entendeu que a política passa por uma renovação, o MDB precisa apresentar novas lideranças, novos nomes. Eu já estou lá como parlamentar, como médico veterinário de formação, agora como político há 4 mandatos, na Assembleia Legislativa. Então, eu acredito que a gente possa dar uma cara nova aqui para o MDB de Campo Grande e nos apresentar à população que quem cabe escolher o próximo prefeito é a população de Campo Grande. Nós vamos apresentar o nosso projeto. Eu iniciei a minha carreira política lá, então eu tinha 23 anos, fui candidato a prefeito com chapa pura, sem candidatos a vereadores, com 4, 5 candidatos a vereador. Ganhei do prefeito na época indo para a reeleição e perdi de um outro concorrente que na época o PT era muito forte, o PT tinha um governo aqui e infelizmente perdemos naquela ocasião por poucos votos, 94 votos. Mas eu acredito muito que eu saí um vencedor, porque logo depois, na próxima eleição de deputado estadual, eu venci as eleições, ganhei a eleição sendo o 24º eleito, fui o último eleito, mas consegui entrar
depois eu fui reeleito. Então, eu acredito muito no trabalho. E quando a gente está tendo sucesso nas eleições, no resultado das eleições, é sinal de que a população realmente está acreditando no nosso trabalho que nós estamos desenvolvendo nesses 4 mandatos. Então foi uma lição, foi minha primeira eleição que disputei, hoje já disputei mais 4 depois de deputado. Então acredito que será um grande desafio agora enfrentar aqui em Campo Grande, mas me sinto preparado, me sinto qualificado, sei que tem uma equipe técnica me dando todo o suporte em diversas áreas, seja na saúde, na educação, na assistência social, que é esse time que montou junto comigo o nosso plano de governo já pronto. Tenho certeza que cada um na sua área são um dos melhores, se não os melhores profissionais que existem aqui no estado do Mato Grosso do Sul, por isso que nós estamos otimistas de que nós iremos disputar o segundo turno. Essa eleição é uma eleição de 2 turnos, tem vários candidatos, quase que impossível, segundo as pesquisas e pela quantidade de candidatos, será eleito alguém no primeiro turno. Então nós vamos trabalhar para estar no segundo turno. Como eu disse, nós já temos um plano de governo pronto para todas as áreas, né? A área da saúde, a área da educação, da assistência social, de planejamento, de urbanismo, de trânsito, de transporte coletivo. Nós vamos olhar mais para os bairros da nossa cidade que estão abandonados. Isso não sou eu, pré-candidato, falando, não, são as pessoas. Quando a gente percorre a cidade, nos bairros, a gente ouve falar que as pessoas estão insatisfeitas e comparam com antigamente, com a gestão do MDB, que era muito mais voltada para os bairros, para as pessoas, e isso nós vamos voltar a fazer. Nós vamos trazer qualidade de vida e felicidade para as pessoas que moram aqui em Campo Grande.